Tem um detalhe que eu encontrei que é muito interessante e muito curioso. Quando nós lemos a Bíblia em português, ou em qualquer língua, nós perdemos um bocado, né? A gente perde uma boa parte das coisas porque nós não lemos em grego, por exemplo. Alguém fala assim, mas hebraico é o Antigo Testamento, aqui nós estamos no Novo Testamento. Mateus foi escrito em aramaico, que era um tipo de hebraico popular, mas os outros evangelhos, Marcos, Lucas, João e todas as epístolas foram escritas em grego, na sua forma original no grego. Porque o grego era o inglês da época, né? A língua universal da época, a língua da cultura, da sabedoria, era o grego, por causa da influência da Grécia, do tempo que a Grécia foi o grande império que dominou sobre o mundo, antes de entrar a Roma aí para dominar sobre todo o mundo. Então, no grego, existem muito mais palavras para expressar a mesma coisa que nós usamos uma palavra, por exemplo, em português. Eu acho que amor tem umas 4 ou 5 palavras, se não me engano, no grego original, que aqui a gente põe amor. Às vezes põe caridade, mas na maioria das vezes põe amor. Então a gente perde muito com isso. Por exemplo, se você pega no Evangelho de Lucas, essa primeira frase aqui, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Isso aqui também está em Marcos. Em Marcos, diz lá em Marcos 1, versículo 12, logo depois do batismo, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. No português, em Lucas está levado. Em Marcos está impeliu. Agora, vamos ver nessa... Eu não sei grego, viu, gente? Eu mal sei português, mas eu tenho uma Bíblia bilíngue aqui, dá para a gente ver qual aquela palavra está no grego e qual o sentido que é no grego original. Então, ali em Marcos 1,12, quando fala que o Espírito o impeliu para o deserto, a palavra impeliu, o verbo impelir, é ekbalo. Ekbalo significa mandar com violência. Tipo, vai lá. Como um patrão fala para o empregado, né? Vai lá fazer o serviço agora mesmo. É nesse sentido em Marcos. E está muito de acordo com o próprio Evangelho de Marcos, que apresenta para nós Cristo, Jesus, né, como o perfeito servo. Um servo perfeito e obediente, que recebe ordens. Em Mateus ele é o perfeito rei de Israel, em Marcos o perfeito servo, em Lucas o perfeito homem, e em João, Deus, né? Deus na sua perfeição absoluta. Mas em Marcos, então, a ordem que é dada aqui, o Espírito o mandou, o expulsou para o deserto. O expeliu, aqui no grego fala assim, expulsar, expelir, mandar, sair. Então é uma ordem. É uma ordem, é mandar, você mandar alguém para fora da sua casa, por exemplo, sai daqui. É esse o verbo que é usado. Ok? Não que o evangelista Marcos estivesse desrespeitando o Senhor Jesus, mas ele põe um ponto ali. Ele deixa claro um ponto. Que ponto? É um servo. Você não vai falar assim, meu servo, por favor, vá ao deserto. Você tem que ir até o deserto. Não. Vai ao deserto. É mais ou menos assim. Agora, como que está em Lucas? Lucas é diferente. Em Lucas, no versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E aqui a palavra levado, no original grego, é ago, que significa guiar ou conduzir segurando com as mãos. Então é como se o Espírito Santo desse a mão para Jesus para conduzi-lo educadamente ao deserto. Olha que interessante esses detalhes que você encontra nas Escrituras. Mas alguém pode falar assim, então não adianta ler a Bíblia em português. Adianta, claro que adianta. Porque o próprio Senhor Jesus e os apóstolos, nos evangelhos e nas epístolas,
eles algumas vezes citam o Antigo Testamento, passagens do Antigo Testamento, que não são da versão hebraica do Antigo Testamento. Eles citaram a versão grega do Antigo Testamento, ou seja, uma tradução do hebraico para o grego feita por 70 rabinos em Alexandria, é a versão dos 70, que já era uma tradução do hebraico para o grego, porque o grego era a língua popular da época, a língua universal da época. Então, nessa tradução, é claro que palavras acabam perdendo algumas cores delas, né? Mas, de qualquer maneira, tem o Espírito Santo por trás disso, e ele não deixa perder o sentido real daquilo que ele quer realmente comunicar. Então, são detalhes maravilhosos esses que nos animam a enxergar a perfeição da palavra de Deus, mas não se preocupe não, se você tiver uma Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, ou revista e atualizada, ou mesmo se você tiver uma Bíblia católica, a versão católica, que inclusive as Bíblias, versões católicas, são bem sérias, bem traduzidas, elas têm 6 livros a mais no Antigo Testamento, mas você não vai perder o sono por causa disso. E nem vai para o inferno por causa disso. Então, se você tiver uma Bíblia católica, também pode ler a Bíblia católica, que ela é tão boa. A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Ave Maria, a Bíblia da CNBB. E o que eu não aconselho é aquela linguagem de hoje, da sociedade bíblica, porque aquela foi uma corrupção do texto original para reduzir o vocabulário. Quer dizer, se a gente já perde na tradução do grego para o português, uma Bíblia feita na linguagem de hoje perde mais ainda, porque eles pegam só palavras que todo mundo conseguiria entender com o mínimo de escolaridade possível. E não é exatamente isso, né? Quando a gente não sabe uma coisa, a gente tem que procurar aprender.